Estamos ao vivo para mais um podcast nesta página maravilhosa, meus amores! Hoje é quinta-feira, dia de fofocas terapêuticas, e você está pronto para fofocar? Porque eu tô. Eu estou prontíssima para fofocar. Pérola não perde uma fofoca. Estamos aqui para saber da vida alheia. Não sei vocês, mas eu estou aqui para saber da vida dos outros. Então, bora lá de fofoca? Nossa convidada do dia trouxe um tema que eu gostei muito, que é o poder da autoconfiança. Ela é a Carla. Nossa, gente, a gente vai ter um papo muito bom. A Carla Arizo Dias, do Estética da Alma. Então, bora lá, eu vou chamar ela aqui para a gente já começar a fofocar. Seja bem-vinda, Carla, aos Fofocas Terapêuticas. Olá, Pérola, que prazer, que alegria estar aqui. Ei, que delícia! Adoro! É uma delícia, é uma delícia. Gratidão por aceitar o convite. E antes de a gente começar a fofocar... o convite, é uma honra para mim estar aqui. Que coisa gostosa, a gente adora esse tema, né? Amamos esse tema. E agora eu quero que você conte para a nossa audiência aqui quem é você, o que você faz, o que você gosta, para o pessoal te conhecer um pouco mais, antes de a gente começar a falar da tua vida, porque é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Nós adora, bora lá, né? Bom, meu nome é Carla, eu sou terapeuta, teta healer, taróloga, né? Eu falo que eu sou terapeuta oraculista, enfim, tem um canal no Instagram. Eu fiz uma pequena mudança de vida há uns 6 anos atrás, né? Eu mudei algumas coisinhas depois dos 50 anos, né? Um casamento falido, uma situação pessoal de derrota, né, pessoalmente, que eu estava num caminho muito triste, o pessoal já não me reconhecia, meu trabalho já não me fazia feliz, né? Meu trabalho corporativo já não me entregava aquilo que eu esperava, né? E eu estava também acima do peso, triste com a minha saúde, triste com o meu corpo, enfim, não tinha nada no lugar. Tava tudo bagunçado, sabe, Pérola? Tudo, a gente estava assim, terra devastada, sabe esse termo? Nossa, eu estava me sentindo terra devastada nesse momento da minha vida e assim, foi muito arrastado pela relação amorosa, né, pelo casamento que já estava falido, e eu insistindo naquele casamento falido, morto, insosso, sem graça, né, murcho, sem vida, até que uma situação me levou a esfregar aquela coisa que eu brinco de esfregar a cara no asfalto, né? E essa situação me levou a querer transformar. Aí eu taquei fogo no navio, larguei o casamento, larguei aquele trabalho, larguei aquele corpo que eu não queria, apertei, não posso falar aqui, geral, mudei tudo. Depois dos 50, deu a doida na doida. E feliz como nunca, né? Fazendo o que eu amo, fui para um caminho completamente diferente, né? Como eu falei, eu era socióloga, trabalhava com trabalho escravo, trabalho infantil, mas vi que aqui não estava mais nutrindo a minha alma. Essa altura da vida, depois dos 50, se não for para ser bom, meu amor, não dá, não. As coisas têm que ser boas depois dessa época, né, Pérola? Você ainda vai demorar para chegar aí, mas fica fria, viu? Você já está no caminho certo, pelo menos você já está mais feliz. Ah, mas é a lógica, né? Eu acho que é sempre a hora de a gente buscar o nosso caminho, né? Tem gente que acaba demorando mais, tem gente que acaba demorando menos, não interessa o tempo, né? A questão é a gente voltar para casa, né? Voltar para casa interna. Essa é a parte fundamental disso, e você trazer isso e ter coragem, porque infelizmente muitas mulheres não têm coragem de mudar a própria vida, né? E eu acho que essa é a parte mais triste. A parte mais triste é não ter coragem. Olha, a lua Violeta, aqui, olha, Carla maravilhosa, mandando comentários aqui. Seja bem-vinda, Lu, ao nosso podcast. E vendo isso, do tema que você trouxe para a gente, que é o poder da autoconfiança, né? Eu imagino que isso veio muito dessa história que você acabou de comentar com a gente, dessa mudança de vida.
E eu imagino que você descobriu justamente nesse processo que a confiança estava onde. Então, conta a gente um pouquinho como foi esse processo de construção, ou de conexão, ou a percepção. Eu falo a percepção porque depois eu até posso contar a minha parte, como eu descobri que eu não tinha autoconfiança e amor próprio. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Por isso que eu pergunto como é que foi para você, porque para mim foi um dos dias mais devastadores da minha existência. Não, é sobre isso, né, Pérola? A gente, como mulher, né, é isso, você tocou num ponto muito importante, né? A gente vai tentando viver, e eu estava assim, né, nessa situação, com tudo, estava tentando segurar um esqueleto morto, que já estava morto há muito tempo, casamento acabado, profissional acabado, até a minha autoestima, o que é isso? Onde que onde que existe isso, né? Eu descobri num momento muito duro também, né? Sempre é um processo um pouco mais doloroso, né? Isso que eu falei, que a minha cara foi parar no asfalto, né? Literalmente, né? Quando você se dá conta, eu falei assim, meu Deus, não tem área nenhuma na minha vida que está dando certo. Eu falei assim, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu precisei ter todas as áreas da minha vida no chão para entender que eu tinha me abandonado. Meu casamento, uma das raízes da finalização foi a traição, mas e aí eu fui entendendo que não era nem a traição da figura com outra pessoa. Duro foi o dia que eu entendi que aquilo estava me mostrando a traição que eu tinha tido comigo, que eu tinha autoabandono, que eu tinha me largado, que não era o que o outro tinha me feito, mas o que eu tinha feito a mim mesmo. Numa dessas coisas de carta, foi numa de carta, tá? Eu peguei uma dessas tarólogas bem pouco paciente, adoro quem fala a verdade na minha cara. Eu não sou do tipo fofinha, né? Não faço. Eu acho lindo, mas eu não sou fofinha, né? Então também não Eu te dava para ter. entendo, Assim, eu te entendo. para eu refletir, precisa dar um chacoalho, né? E aí eu fui ler assim, uma semana antes de eu separar, eu já tinha tomado a decisão, mas queria passar na cartomante, né? Na minha época falava cartomante ainda, até pouco tempo me chamava de cartomante, inclusive. E aí eu fui lá. E eu brinco que cartomante, ela já sabe, você já tomou decisão, você só vai na cartomante quando você já decidiu, você quer só uma justificativa para a decisão que você já tomou. Você quer, assim, uma opinião de alguém que não é a mãe, que não é não sei quem, que você já deve ter um monte de gente contra. Então, assim, você vai na cartomante para arranjar alguém que apoie a sua decisão. Na verdade, é isso. Você quer uma pessoa que concorde lá com você para você poder tomar decisão. E lá fui eu para falar com a cartomante e ela falou assim, nossa, mas a sua vida profissional tá uma bosta, a sua vida pessoal tá uma merda. Você tá uma tristeza, olha que isso, quantos anos você tem, minha filha? Né? Ela falou assim, parecia que eu tinha 70 anos, umas olheira de 3 dedos, né? Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu com você? Eu falei assim, não foi seu marido não te traiu assim, não, meu amor. Você já se traiu, ó, lá atrás. Nossa, eu saí de lá arrasada, mas saí refletindo, minha filha. Saí refletindo. Uma semana depois eu separei. O que era para virar 2 meses, foi em uma semana. Falei, chega! Eu tô abandonada, né? Aí que eu entendi o quanto eu tinha me abandonado. Meu processo passou muito por isso. A minha autoestima não existe. Autoconfiança, nem sei o que é isso. Se nem autoestima eu tinha, quiçá autoconfiança, que são coisas, né? Um pouquinho diferentes, né? Eu fui resgatar ainda a autoestima, porque nem isso eu tinha. Eu não conseguia olhar para mim. Eu não conseguia olhar para mim. Aí eu passava em frente, eu tomava ônibus, passava em frente de uma loja, de uma casa de dança do ventre. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou resolver meu negócio. O negócio falava, vem aqui, vem aqui. Fui lá, subi, vim fazer matrícula nesse lugar, né? E, gente, é a coisa mais louca. O universo sabe, nosso corpo é tão inteligente, né? E quando a gente movimenta o osso, né, do quadril, ele movimenta sentimentos milenares que vêm com a gente, vêm até de outras vidas. Então, quando você dança, até o Hélio Couto fala disso, que a dança do ventre movimenta
energias ancestrais da gente, energias assim, as emoções mais duras estão todas registradas no quadril. Por isso que é importante a gente movimentar nosso quadril. Dança, mulherada, pelo amor de Deus, dança. Né? Dança porque a gente movimenta. E aí eu fui para a escola de dança e comecei meu processo de resgate de autoestima, ainda, porque eu não tinha nem autoestima, autoconfiança, eu não sabia nem o que era isso. Porque daí é isso que a gente vai acabar falando aqui nas fofocas depois. Mas a autoestima eu não conseguia olhar no espelho. Eu tinha raiva, eu tinha tristeza. Alguém falava assim, Carla, eu já chorava. Eu abri o bocão, eu não tinha o menor controle emocional. Eu falei, meu Deus do céu, como eu tô arrasada, vou perder tudo. Já tinha perdido, né? Já tinha perdido tudo há muito tempo, né? Tinha perdido de mim. E aí foi que eu comecei a olhar para os meus processos, mas assim, eu não tinha nenhuma autoestima. A dança foi me ajudando a ter que olhar para mim. Aí tinha que pôr aquelas roupas, me achava ridícula, achava que eu estava feia, não conseguia olhar para mim. O dia que a professora chamou a gente para fazer um curso de automaquiagem, eu não tinha um batom, eu não tinha um rímel. Eu estava tão em abandono que eu me abandonei como mulher, abandonei completamente. Eu estava muito, muito abandonada. É muito maluco. Eu estava num processo emocional, espiritual, energético, realmente devastada. Mas, enfim, agradeço o processo. Podia ser mais light, mas as coisas são o que são. Né? E aí eu comecei o processo de retomada aqui, de construção de quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não fazia ideia. Quando fui casar, eu casei, aí eu fiquei casada há 15 anos. Esse último trabalho eu fiquei por 8 anos também. Então, assim, eu não me reconhecia, eu não sabia nem que sorvete eu gostava. Que é uma coisa muito louca. Quando você sai de um relacionamento muito antigo, você está tão amalgamada com o outro, com a outra pessoa, que você não sabe quem você é. Você se desconstrói naquela coisa de viver o outro. Quando você sai, eu não sabia. Quando eu entrei no casamento, eu adorava sorvete de limão. Quando eu saí, eu odiava, eu não sabia. Eu fui descobrir que eu gostava de sorvete de uva, é muito maluco. Né? Então, foi um processo muito disruptivo. Eu digo que, ainda mais para a minha geração, né? Eu tenho 58 anos, é uma geração que foi muito castrada, que foi muito cobrada para ser casada. Então, a família inteira tinha expectativa de que eu ficasse casada a vida inteira, né? Mesmo que arrastando corrente, tinha uma certa expectativa, né? E que não, eu sinto muito, game over, né? E o processo começou e as terapias, tudo veio parando no meu caminho. Eu fui me curando, eu me tornei meu PMI, né? Eu fui me tornando parte de quem efetivamente eu sou. Fui construindo a minha autoestima, fui resgatando, fui começando a gostar dessa moça. Falei, nossa, ela é interessante, né? Fui começar a descobrir do que eu gostava, do que eu não gostava, né? Fui resgatando isso até que isso e começou muito pela aparência, assim, né? Eu sei que muitas vão criticar, enfim, mas começa assim por um processo de auto-reconhecimento, olhando para o seu espelho, né? Você começa mesmo quando você se apaixona pelo teu espelho. E eu não tinha nem espelho na minha casa, né? Quando eu separei, aí eu pus espelhos na minha casa. E aí eu comecei pela primeira vez a querer olhar, a redescobrir esse sentimento de ter amor por você mesma, né? Então, a autoestima já vai falando muito desse como eu me vejo, né? E a autoconfiança é como eu me coloco para o mundo, né? Como o mundo me vê, né? Daquilo que eu tenho, como eu sei defender essa base aqui, né? Eu falo muito que a autoconfiança é como eu defendo as coisas em que eu acredito em mim. Até trouxe aqui algumas pessoas que eu gosto muito, a Ana Beatriz, o Pedro Calabres, para falar um pouquinho de autoconfiança, né? Mas quero te ouvir também, Pérola, senão vou ficar. Calma, eu estava deixando você falar, porque a gente atravessa a fofoca, mas tem que deixar a primeira pessoa falar um pouco, né? Estamos começando. Eu falei demais, né? Só para quem está ouvindo a gente, quando ela fala, eu me tornei o meu PMI é o perfil do mentorado ideal. Ela é mentora também, né? A Carla é mentora, e quando a gente escolhe quem a gente vai mentorar, a gente escolhe um perfil para isso. Um perfil, no caso, ela escolheu um perfil que precisa passar pela transformação que ela passou, que é a mesma coisa
Comigo é o mesmo processo. Eu também trabalho com mulheres para resgatar a autoestima delas, para gerar autoconfiança. No caso, eu sou mais focada em mulheres empreendedoras, inclusive, para elas resgatarem a autoconfiança para poder se posicionar para o sucesso e para a prosperidade. Porque se você não tem a sua autoestima e autoconfiança, não adianta, você não se posiciona. A autoconfiança, ela é um reflexo da sua autoestima, porque você pode... eu achei muito interessante o que a Carla trouxe, que ela colocou a autoconfiança como você defende. Só que a questão é o seguinte, tem pessoas que parecem autoconfiantes, mas elas não são. Elas não são. E é por isso que é muito difícil. Quando a gente fala de autoestima, é muito complexo, porque a autoestima é muito particular. Apenas a pessoa que tem autoestima sabe se ela tem ou não. Porque dependendo de como você mascara isso como ninguém. Ou Nossa, você... perfeita a tua colocação. Perfeita. Mas porque como é que eu sei disso? Gente, autoestima também é a minha dor. Quando eu falei que foi um dos dias mais tristes da minha vida, mais destruidores, é justamente por isso, porque eu fui uma pessoa, sempre fui uma mulher que sempre me cuidou muito, sempre me cuidei demais a nível de acessórios, tanto é que eu crio os meus próprios acessórios, né? Desde muito jovem, desde os 11 anos eu crio acessórios, eu sempre gostei de um bom perfume, uma maquiagem, pelo menos um batom, eu gosto disso. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me ver bonita. E o que venderam para mim a vida inteira? Ter autoestima é você gostar de se arrumar. Foi isso que foi vendido para mim a vida inteira, que é autoestima. E é isso. E se eu me arrumo, eu tenho autoestima. E tá tudo bem, me arrumo. Tem um monte de outro problema? Tenho, mas ninguém falou que aqueles outros problemas era falta de autoestima. Ninguém tinha me dito isso. Então, eu cresci acreditando que eu tinha autoestima, alguns momentos de falta de confiança, mas isso é normal, não é mesmo? É normal. E aí, na fase adulta, eu cheguei num processo, que todo mundo passa por esse processo, né, cara? Cada um do seu momento, cada um do seu jeitinho, mas é aquele processo que a vida deixa de fazer sentido. Porque foi o que aconteceu com... No caso, você percebeu isso no casamento, né? Eu percebi isso quando eu finalizei a minha faculdade, assim. Para quem não sabe, eu sou formada pela USP, em português e japonês pela USP. Foi um dos grandes sonhos da minha vida. Realmente, o meu sonho era seguir a vida acadêmica. Eu me preparei desde a adolescência para entrar na USP e para seguir a vida acadêmica. E quando eu estava chegando, eu fiz a graduação, eu fiz a licenciatura. Quando eu estava me preparando para finalizar, para ir para o mestrado, nada daquilo mais fazia sentido. O que eu tinha feito... Meu Deus, que desespero! Todo aquele tempo que estudou jogar fora, que nervoso! Eu tinha me preparado uma vida para a vida acadêmica, e não só isso. As pessoas ao meu redor reconheciam isso. Os meus professores reconheciam isso, os meus amigos reconheciam isso. Tanto é que quando eu comecei a chegar no fim, era aquele negócio, aí, o que você vai fazer agora? Você dedicou a sua vida a isso aqui, a gente vê a sua dedicação, e o mestrado? Cadê o mestrado? E vamos para o mestrado, Pérola? Vamos para o mestrado? E aquilo, só que aquilo não fazia mais sentido. Só que ao mesmo tempo que não fazia mais sentido eu ir para frente, eu tinha realizado, pensa que você ia realizar o sonho da tua vida. Aquele era o sonho da minha vida. E realmente eu fui muito feliz, sabe, cara? Não é tipo, é um sonho. Não, eu fui extremamente feliz. Então você estava no fim de um sonho e você não tem mais o próximo passo. Pegar o meu diploma foi dificílimo, porque eu sabia que se eu pegasse meu diploma, tinha acabado o meu sonho, eu não sabia para onde ir. Eu não conseguia pegar o meu diploma, eu demorei, acho que eu quase fui jubilada, já tenho tudo terminado. Isso. Tudo terminado já. Se você vê a data de conclusão, realmente, das matérias, e quando eu peguei o meu diploma, dá uma diferença de 1 ano para mais. Porque eu fui fazendo matéria sem necessidade, porque eu não queria sair de lá. Porque eu amava aquilo. Mas não fazia mais sentido para quem eu era, porque, na verdade, eu não sabia nem mais quem eu era, apesar de eu amar o que eu fazia. Estudar Olha o que eu estudava. parecido. Eu vou pegar só um gancho aqui, porque eu achei máximo você falar assim, eu amava o que eu fazia. Era o sentimento que eu amava cuidar da casa, ter cachorro, cuidar de marido. Eu gostava daquilo. Quando eu perdi aquilo, eu fiquei tão brava. Acho que eu fiquei mais brava de perder aquilo do que de perder a criatura. A criatura eu nem liguei de perder, mas perder todo aquele combo representou uma dor. Você falou uma coisa muito interessante. Desculpa te cortar, mas era muito importante. Isso aqui é fofoca. Lembra, respira, porque você está no jogo. Você entendeu o negócio. O negócio é isso aqui é fofoca. Mas é isso, porque a gente se apaixona pelo nosso sonho. Essa é a questão que as pessoas não entendem. A gente se apaixona pelo sonho.
E aí, quando chegou naquele momento, pegar o diploma foi muito difícil. Eu quase fui jubilada porque eu não tinha pegado o diploma, não é porque eu não tinha terminado. Você entende isso? Você entende? Nossa, Não faz que nem sentido. louco É isso! loucura Muito total. Daí louco! eu peguei. Eu chorei horrores antes de pegar o meu diploma. No dia que eu peguei, eu comemorei. E passou todo aquele filme, porque, gente, assim, eu não, isso é resumir a minha vida em pouco tempo, mas vocês não sabem o que aquela universidade significa para mim. O sonho realizado que aquilo foi. Então, foi um fim de um ciclo sem eu saber o que ia ser depois, porque eu tinha programado uma vida. A minha vida estava certa, ela estava segura, ela estava estruturada, só que quando chegou a hora, Controladinha! controladinha, só que quando chegou a hora, eu falei, cara, isso não faz mais sentido, e agora eu vou fazer o quê? E não tinha o que fazer. E aí eu entrei num momento de inércia completa, porque eu não sabia o que fazer, eu estava totalmente perdida, e é como você falou, daí e taca buscar quem é, o que você quer, o que você quer fazer, vai para as terapias, vai para o autocuidado, vai, e nesse momento de tentando, aquela coisa, minha vida não estava ruim, mas também não estava boa, tentando descobrir, eu descobri que eu não tinha sonhos, que também já foi algo péssimo, não tinha mais sonhos. E depois, nesses processos de limpeza, num dos exercícios, olhando para o espelho, eu entendi verdadeiramente que eu não me amava. Aí o bicho pegou. Aí, Minha Nossa Senhora! amigos, Ai, minha amigos e Nossa Senhora! amigas, eu contando, não dá para trazer a dramaticidade, porque eu também não quero, porque eu não quero fazer ninguém chorar. Basta eu, que chorei muito aquele dia. E a questão não é só descobrir que você não se ama, é o que você faz depois disso. Né? O que você vai Você fazer? entende, né, cara? O que você faz depois disso? Porque você se descobre que boa parte do que você viveu foi uma mentira, porque Uma você não sabe mentira! nem Essa quem você é. palavra, mentira, fala. Eu tive que lidar com ela recentemente. Você viu lá no curso? Exatamente. É uma mentira. A gente descobre que é uma mentira. E daí você fica aquela coisa, quem é essa pessoa na frente do espelho que eu não conheço? Quem é essa pessoa que eu não conheço? Nossa, a Carla está falando aqui, ó, vou até colocar, é difícil se reconstruir, a Cláudia. E né, Cláudia, é muito difícil. Quando a gente descobre coisas assim. E aí eu comecei o meu processo de resgate, foi aí que eu comecei o processo de alimentar a minha autoestima, de descobrir o que era uma autoestima verdadeira, entender que uma autoestima, ela sim, a parte interna, externa importa, mas se você não tem a parte interna estruturada, ela não sustenta. E aí foi a descoberta, porque eu sempre parecia uma pessoa muito autoconfiante, porque eu sabia as estratégias, mas eu não era. E aí eu tive que desconstruir uma confiança de verdade. Olha, eu acho que assim, quem conviveu comigo, tipo, da minha época de escola, e que não acompanhou, acho que talvez não entenda. Algumas pessoas não vão sentir, algumas pessoas sentem a diferença, mas quem não me conhecia profundamente talvez não entenda o nível do que aconteceu na minha vida. Até chegar até onde estamos aqui como terapeuta holística, que é algo que eu vou ser sincera, não sei você, eu nunca pensei na minha vida que eu ia trabalhar com o que eu trabalho hoje. Jamais no meu sonho mais maluco, nunca na vida eu pensei que eu ia trabalhar como terapeuta holística, que lecar... Gente, a gente vai focando com os oráculos, tá? Eu sou apaixonada por isso aqui. Eu gosto disso aqui. Aí, ó, os baralhos. Ai, que lindo. Depois me vira, deixa eu ver. Eu gosto de ver um bom baralho. Vira, eu quero ver o deck. Olha, gente, é a fofoca. Vocês que se virem aí. Ai, Gente, aqui. Eu amo Ai, nem fala, menina. Ai, esse aí é lindo. Depois a gente vai chegar na parte dos baralhos. Calma. Se não me empolgo, eu fico aqui. Calma, senão eu vou perder a linha total. E eu sempre gostei de tarô, desde muito jovem. Mas tarô, para mim, já trabalhar, jamais passou pela minha cabeça que um dia eu ia virar taróloga, oraculista, cartomante, o que você quiser chamar. Aí vai do seu coração. Atendo por todos eles. Não, que loucura! Um pouco antes de eu casar, eu era muito bruxinha. Eu era aquele, sabe o estereótipo da garota da sociologia de saia indiana, cabelão, riponga, de saia um chinelão. Eu era esse estereótipo, bruxa, ler a carta, fazer. Eu era muito bruxinha. Aí casei, aí que a traição começou, né? Eu virei uma outra pessoa. Eu fui matando a bruxinha, matando, até acabar com a bruxinha. De repente eu não me vi mais.
Eu passei a ser o outro casamento, o que ele esperava, menos eu. Menos eu. E eu fui desconstruindo essa bruxinha, fui desconstruindo, desconectei, não sobrou uma saia cigana para mim, não sobrou nada. Aí, quando tudo aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi buscar minha sainha. Eu falei, o quê? Essa parte não morreu, essa parte está aqui dentro. Essa parte é que vai me trazer de volta. E bingo, eu trouxe essa parte de volta. Eu me lembro, foi um primeiro exercício, era um doido que falava de PNL. Eu comecei lá no meu quartinho, quietinho da casada. Ai, assim, mesmo que eu esteja passando por não sei o quê, eu lá na PNL, lá lascada, falei, o que é que está acontecendo comigo? Falei, gente, tem crença. Aí que eu comecei a ver as coisas, e aí eu fui resgatar. Aí apareceu uma doida no meu WhatsApp, do meu grupo de amigas, falando, vai ter um curso de baralho cigano lá no centro de Umbanda, não sei das quantas, falando para outra. Nenhuma delas foi. Eu fiquei quietinha, fui lá, fiz a minha matrícula e fui. Bem quietinha. Fui lá, aí comecei a jogar minhas cartinhas. Jogando minhas cartinhas, comecei a pegar gosto de novo, né? Resgatei essa bruxa. Aí, de repente, passou um vídeo de Teta Healing também. Falei, que bagaceira é essa? Né? Adorei essa loucura de Teta Healing. Marquei com a doida lá do YouTube. Falei, eu quero com essa aqui. Eu quero com essa terapeuta mais doida que eu tinha visto. É com essa que eu vou. Eu fiquei tão doida com o Teta Healing. Falei, eu quero virar esse troço. Agora eu quero isso para minha vida. E aí, eu lembro que eu falei assim, eu co-criei, né, nessa sessão de Teta Healing com ela, era em novembro, eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu não sei como é que eu vou fazer. E em fevereiro eu fui desligada do trabalho. E aí eu dei fim. Uma pausa dramática. Gente, cuidado com o que vocês pedem, porque assim, tipo, cuidado. É sério, não, assim, isso é importante, porque vocês, eu e aquela que a gente trabalha com terapia, vocês querem que a gente ajude vocês, e a gente ajuda. Só que vocês têm que entender que, às vezes, o que você pede não vai vir do jeito bonito que você quer. Eu lembro que aconteceu a mesma coisa comigo uma vez. Eu tava louca da vida com o emprego que eu tava e fez que me mandaram embora. Porque não era o que eu queria. Então, cuidado com o que vocês vão pedir, porque o pedido vem, mas ele não vem. Atende. Ele atende. Você pede. O universo atende, ele não tem ladinho, jeitinho, ele está entendendo o que eu quero. Não, o universo atende. Tu quer trabalhar com terapia? Pum, pé na minha bunda. Né? Falou assim, agora se vira. Eu não tinha nem cliente, eu não tinha nada. E aí a teimosia da pessoa, né? Eu falei, eu vou trabalhar com essa bagaça, eu vou trabalhar com esse negócio, eu vou ficar boa nesse negócio. Aí eu já abri um canal, aí eu já comecei a ler as cartinhas que só. Aí eu fui pro TikTok. Falei cartinha lá no TikTok, e lá foi uma mega escola, né? Daquela loucura toda. Lá me ajudou muito a me estruturar, ganhar força, né? De falar assim, bom, vamos resolver esse negócio de aprender. Porque ali era eu não sei se você já viu assim, é o beabazão lá, não é fácil, né? Muita energia e tal, mas comecei dessa loucura. Já começou com tudo. Já começou com tudo. Mas é interessante a gente falar. Eu e a Carla, só para dar um contexto, a gente se conheceu nesse final de semana que passou, tá? A gente foi só para dar o contexto. A gente estava num evento de empreendedorismo, um evento de mentoria, para a gente aprimorar, para entregar melhor para os nossos mentorados. Por quê? Gente, você quer viver um sonho? Você tem que se preparar para o sonho que você está vivendo, entendeu? Então, a gente estuda, a gente se dedica, nós fazemos parte de um grupo de empreendedores, nós nos conhecemos nesse grupo de empreendedores online, e nós fomos num evento juntos no final de semana para justamente aproveitar essa imersão para potencializar. E a gente se conheceu e a gente viu que a gente era muito parecido. Como vocês puderam ver, nós somos temos histórias completamente diferentes, mas o fundo é muito parecido. E eu falei, cara, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer uma live junto. Bora pro fofoca, vamos fofocar lá para a gente se conhecer mais e também trazer isso para as nossas audiências, porque a vida é sobre conexão. A gente está falando sobre autoconfiança e eu acho muito importante a gente trazer isso, porque a autoconfiança ela vem da conexão de você com você. Se você não trabalhar a sua conexão interna, a autoconfiança verdadeira não vem. Você consegue blefar.
o que é muito bom. Eu vou te falar que por muitos anos eu blefei muito bem. Eu não jogo pôquer, mas eu acho que se eu me dedicasse, eu ia ser muito boa no Tu ia blefe. ser boa, né, bicha? Eu ia ser boa no blefe, porque, olha, fingir ser autoconfiante foi algo que eu fiz por muito tempo antes de verdadeiramente ser. Porque é uma construção de dia a dia. E eu Você falo tem assim, uma ferramenta que no final tem seu benefício, né, Pérola? não, tudo tem o seu Te ajuda a benefício. te tornar aquilo que você quer, mas, né? Mas dói, até chegar lá dói, entendeu? Dói. Mas é interessante a gente trazer isso, porque eu gosto de falar muito de autoestima, sabe, gente? Porque autoestima não é sobre você estar pronto, pelo menos dentro da minha metodologia. Cada um tem a sua própria metodologia. Na minha metodologia de autoestima não é sobre você estar pronto, é sobre você se escolher diariamente e continuar o caminho do que você quer viver. Isso que é ter autoestima para mim. Porque se eu for esperar eu estar incrível, linda, maravilhosa, perfeita, me amar 100%, eu nunca vou sair do lugar. Por isso que eu sou totalmente contra. Eu realmente não acredito em autoestima inabalável. Eu não acredito. Para mim, autoestima inabalável não existe. Vocês que falam sobre isso, ótimo, vai aí. Mas inabalável tem um significado no dicionário que significa não se abala. Não se abala é não se mexe. A minha autoestima se mexe. Ela sobe, ela desce, ela fica. Então, autoestima inabalável não existe. E isso foi uma das minhas maiores dores, sabe, Carla? Tipo, eu não tinha uma autoestima inabalável. E aí até que chegou uma hora que eu falei, eu não tenho, e por que eu tenho que ter? Eu vou ter que esperar, para eu dizer que eu tenho que ter autoestima, eu vou ter que ter isso. Não, não. Daí eu falei, tanto é que o meu método de autoestima blindada, eu criei uma metodologia que eu te ensino como você blinda a tua autoestima. Porque inabalável nunca, você nunca. É a mesma lógica daquele povo que quer a juventude para sempre. Você não vai ser jovem para frente. Não interessa quantos procedimentos estéticos, quanto botox você vai fazer, você vai envelhecer. Você não vai se manter jovem para sempre. A tua autoestima não vai ser a mesma coisa para sempre. É absurdo você ter isso. E não sei você, no seu processo de cuidar de mulheres, porque eu sei que o teu público também é feminino, eu encontrei mulheres que falaram, Carol, até eu conhecer você, eu achei que eu não tinha autoestima, porque todo mundo falava que para ter autoestima tem que manter aqui. Eu nunca consegui manter. Então eu achava que eu não tinha. Perfeito. O nível que a gente massacra pessoas por querer algo que nem é alcançável. E não é alcançar. Esse ponto, eu acho que, assim, você falou, né, de processos, enfim, eu trabalho muito com essa questão da vulnerabilidade. Eu gosto muito de trabalhar com a vulnerabilidade, que eu acho que é a nossa principal força, né? Não é o que você está pronta, não é estar pronta para aquilo, é estar disponível para aquilo. Eu trabalho muito nesse campo, até o Nossa, resfriado estou perfeito. passando para a Pérola. Ai, vontade de. Pérola, nós estamos. Eu estou aqui, já dei 2 espirros, agora eu passei o resfriado para tu, é? Pelo amor de Deus! Senhor da glória! Nós somos quase gêmeas. Nós somos quase gêmeas. Olha, depois a gente vai contar a quantidade de coisas similar que a gente faz, é muito engraçado. Eu falo muito desse ponto de vista de trabalhar a confiança nessa vulnerabilidade, né? Porque é trabalhar a disponibilidade. Porque eu fui entendendo, por que funciona? Porque eu gosto muito de eu ser o teste das minhas teorias loucas, das minhas teses, né? Das minhas mentorias. Se funciona para mim, aí eu vou para outros clientes, aí eu vou multiplicando o método. E eu fui entendendo, eu falei assim, mas gente, eu não estava pronta para tal coisa, e eu fui. E aí eu comecei a procurar, falei, de onde vem esse raio desse negócio que você vai mesmo não pronta? Aí eu fui entendendo, não é sobre estar pronta, é sobre o que eu faço com a minha vontade de ir. Então é muito mais da minha disponibilidade do que o meu estado de estar pronta, porque nunca tem essa coisa de estar pronta, né? A gente nunca está pronta, nem para alegria, nem para dor, a gente nunca está pronta. Eu não estava pronta para o final do casamento, eu não estava pronta para assumir esse novo compromisso, eu não estava pronta. Mas eu estava disponível. Eu estava com aquela disponibilidade. É o que eu faço com aquilo. É manter essa chama do seguro. Paga o preço, paga a conta. Eu gosto muito desse negócio. Eu sou quase Márcia Sensitiva, eu não sou fofa, né? Então, assim, não quer ouvir a verdade, não me procura, tá? Já vou falando, nem me procura, filho.
Vai procurar outro, vai procurar fofinha gratiluz, porque não vai funcionar, não. Então, assim, eu gostaria de ter tido você na minha vida, gostaria de ter tido eu na minha vida antes. Eu teria poupado tantos anos da minha vida, teria poupado. Nunca ninguém falou, vai por aqui, vai por aqui. Não, eu que fui ralando no meio do caminho, né? E a gente foi aprendendo a desenhar esse troço, né? Sim, a gente foi aprendendo apanhando. É isso que... Gente, olha, eu falo... Às vezes perguntam, por que você fez uma mentoria? Por que vale a pena fazer uma mentoria? A pergunta é, você quer alguém que já sabe o caminho, vai falar, te dá os atalhos, e vai falar, olha, não vai por aqui, senão você vai se ferrar, não vai por aqui, senão isso não vai dar errado. A pessoa que já trilhou todo o negócio, bateu a cara na parede, confiou em que não devia, fez toda a coisa errada. Você quer essa ponte ou você quer continuar, tipo, como é que fala? Tipo, desbravando a mata. Desbravando a mata com a foice, porque foi o que a gente fez. A gente fez isso e a gente não precisa mais. Eu não preciso mais abrir esse caminho com a foice, eu sei o caminho. Então, eu ensino para quem ainda não chegou aonde eu estou como é que abre. É para isso, porque a gente deu, eu e a cara, a gente deu aqui, como é que fala? É a versão livre do editor. Vocês não sabem o que a gente passou. Isso aqui foi a parte que a gente pode contar. É bonitinha. A parte mais bonitinha que a gente pode contar. A gente não está contando das horas que a gente chorou, das vezes que a gente viu as merdas que a gente fez. A gente não está contando, porque a gente sabe. Só que a gente evita que isso aconteça. Eu acho assim, muito interessante, porque tem gente que fala, nossa, Pérola, você é vidente. Parece que você sabe da minha vida. Como é que fala? Gente, eu já passei pelo caminho, eu sei. Tanto é que tem umas coisas que eu olho e falo, se você for por aí, você vai se ferrar. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. E dito e feito. Daí, eu sou vidente? Não, eu só já fiz isso aí. Eu sei o que acontece depois. Tudo bem, eu leio carta, a carta ajuda, não vou mentir, as cartas verdadeiramente ajudam, mas tem algumas coisas que é óbvio, e eu também não faço a linha da fofa, não adianta, eu falo, gente, assim, eu falo assim, eu sou brutalmente honesta em alguns pontos, eu tento ser o menos dura possível, mas não dá. Principalmente com carta. Com carta eu já jogo a real, olha. Até que tem gente que fala, Pérola, muito legal, faz muito sentido, eu só queria que tivesse falado coisa mais legal, coisa boa. Eu falo, olha, desculpa, mas a carta não fala o que você quer ouvir, ela fala o que você precisa ouvir. Porque tem gente, vocês podem encontrar, vocês vão encontrar tarólogo, cartomante, como eu falei, escolhe o que você quer, oraculista, você vai ter gente que vai te dar o que você quer ouvir. A questão é, vai resolver o teu problema? A minha meta aqui, de verdade, quando eu abro um baralho, não é falar o que você quer ouvir, é ajudar você a resolver a tua vida. Porque não me adianta de nada falar o que você quer ouvir se você continuar no mesmo lugar. O meu trabalho não é esse, o meu trabalho é trazer solução para que você tenha resultado. Como a cara de gente, quem procura é muito divertido. Jogar a carta é muito divertido. E tem momentos que é muito frustrante, porque a gente sempre ouve a mesma coisa que é, eu já sabia, eu já imaginava, eu estava sentindo. A gente ouve de 10 consultas, a gente ouve isso em 9. Tem hora que, dependendo do dia, tem vontade de perguntar por que você está aqui se você já sabia. E tem hora que você abre a carta e a carta mesmo joga na tua cara. A pessoa já sabe, tá? Ela tá se fazendo de maluca. Ela tá se fazendo de doida. Daí você olha e fala, tudo bem, me ajudou. A gente está ajudando alguém, vamos dar um incentivo. Porque, gente, isso é uma coisa importante. Tem hora que a gente tem que parar de se enganar. Parar de mimimi. Você quer mudar? Você quer transformar? Para de mimimi. Seja autêntica, seja quem você é. Tenha coragem, né, Pérola? Sem mimimi. A gente me irrita quando a gente tem que falar as coisas e a pessoa... não é bom. Eu falei, não é bom o quê? Eu gostaria que alguém tivesse falado não é bom para mim. Eu tive que sozinha descobrir o que não era bom. Não é bom você perder tempo, não é bom você perder dinheiro, não é bom você perder as pessoas que você ama porque você não soube agir, porque você foi, né, muito infantil, mimada, imatura, enfim, né?
Isso que é ruim. Isso gente, eu vivo levando voadora do baralho, porque eu tiro carta para mim, mas eles me dão voadora. Eu fico triste? Claro, mas eu falei, eu pedi, não pedi, eu queria respostas. Eu queria respostas. Tanto é que, gente, se eu rio no meio de uma consulta é porque eu levei uma voadora. Adorei a voadora. Não, eu levo voadora e tem hora que eu vejo umas coisas que eu falo, ai, gente, desculpa, com todo respeito. Eu vou ter que trazer aqui para você. Desculpa, é com todo respeito que eu vou dizer agora aqui, porque não tem jeito. Eu tento ser fofa, pelo menos, mas eu acho que a gente tem que chegar num nível de maturidade, porque a gente está falando de autoestima, de autoconfiança. E, gente, autoestima e autoconfiança, ela vem com uma palavrinha muito importante que é a autorresponsabilidade. Se a gente não trabalha a autorresponsabilidade, que é entender que o que acontece na minha vida é porque eu deixei, as coisas não fluem. As coisas não fluem. Porque é bem isso, né, Pé? A vítima, se a gente for vítima da nossa vida, continuar nesse lugarzinho de culpar Maria, José, todo mundo menos você nunca vai ser protagonista da sua vida. Né? Quanto mais rápido você assume os seus, mais rápido você vai para o próximo. Eu brinco até. Eu falo assim: você não quer mudar, não vai lá falar comigo. Porque se você for falar comigo, você vai mudar. Não tem como passar ileso, né? Porque eu vou falar assim: você tem um sonho? Vai. Você tem um sonho? Vai. Se arremeta. Vá. Você vai quebrar a cara? Vai. Eu falo assim, às vezes eu pago para falar, vai. Mas quanto mais rápido você quebrar a cara, mais rápido você já está aprendendo. O erro, a gente tem uma coisa da perfeccionismo, que é uma coisa que também me irrita nos meus processos, eu falo muito. Quando a gente entende o erro como um amigo, mas não é um erro porque eu quis ir lá, não, porque eu errei, porque é a primeira vez, porque não vai dar certo, às vezes, né? Quando a gente começa a entender, olhar as coisas, não é nem o que é bom, o que é ruim, né? Quando a gente fala nas leituras, eu falo que quando a gente consegue entender que o obstáculo é degrau, quando a gente transforma a visão de obstáculo para degrau, a gente entende que faz parte do crescimento. Eu não teria como chegar lá no topo da escada se não tivesse ralado em alguns degraus, se eu não tivesse batido e voltado, criado força, Eu preciso de processo. Então, assim, sofre menos, entenda que você engole o choro e segue. Engole o choro e segue. Né? Assume a responsabilidade e taca ali pau. Sem mimimi, teve uma moça que me ligou essa semana, a gente chorava de rir. Ela ligou chorando. Carlinha, pelo amor de Deus, eu bati o carro, por que isso aconteceu? Isso é um sinal. Eu falei assim, é um sinal de que você é bração, meu amor. É sinal de que você está na hora de aprender melhor esse carro. Ela parou e falou assim, ai, Carla. Falei assim, 100-0, não mente para mim. O que você estava fazendo para ter batido o carro lá nos Estados Unidos? E eu estava com o WhatsApp. Falei, pronto, acabou. Agora não quer assumir a culpa? Você engole esse choro e não vai ligar mais essa bosta desse WhatsApp na hora que estiver dirigindo. Foi bração, acabou, pagou a conta. É muito bom. Não, isso abre um loop maravilhoso. Porque, gente, tudo bem, a gente trabalha com energia, mas o universo dá sinais, com certeza. Mas tem hora é você que está fazendo merda. Assuma isso, gente. Nem tudo é sinal do universo, cara. Nem tudo é sinal do universo. Não, a povo adora fingir que eu estou passando por um problema. Aí, será que esse é um sinal? Eu falei, claro, é um sinal claríssimo de ser bração. Você aprontou alguma, você aprontou alguma. Eu conheço você. E ela ficou puta. Eu falei, você tá com drama? Para de chorar, duvido. O que você tava falando? Aí que ela falou, eu falei, pô, agora aí sua filha do lado, aprendendo isso. Olha que bonito. Aposto que agora esse erro vai fazer com que você nunca mais põe essa bosta do seu WhatsApp enquanto você estiver dirigindo. Até porque a sua filha está vendo, está aprendendo tudo que você está fazendo. Eu falei, pronto, lição. Vai lá, paga um conserto, levanta, próximo. Que sinal? Sinal de que você não vai mais fazer isso, né? Não precisa abrir carta. Então, é isso que eu falo que eu não sou fofa, né? Eu não vou fingir que eu não vi. Eu não vou fingir que eu não vi. Você é pé na porta. Olha, é um sinal da natureza, porque foi um ataque espiritual, porque você é tão especial. A gente é especial porra nenhuma. Meu amor, a gente é multidão.
Amo, Continua amo. aí sendo especial, que você vai continuar aí lá atrás, enquanto os outros que você quer ser tá lá na frente. Ah, mas eu sou especial, Carla. Desculpa aí, eu sou especial. Nossa, você over special, né? Porque os mestres todos deram sinais incríveis para nós, só para nós. Dá, às vezes dá mesmo, às vezes dá, mas às vezes até a gente quer ser mimada. Quantas vezes eu não tô Sim, nessa coisa do mimar? A gente também, e tá tudo bem também, tá? Tá tudo bem também. ah, A aceita, é questão é, bom. enxerga, às vezes a gente tá, ai, tem dia que eu Vamos falo lá. assim, ai, gente, eu vou falar uma Aquela para mim que vocês vão dar risada, né? Aí conta, É. conta. Não, a gente apronta. Você não pensa que a gente é terapeuta? Que a gente não faz isso também? Que a gente também não vai lá Imagina, na a gente não coleguinha? faz, a gente não faz, a gente não faz. Somos perfeitas, a gente não faz. Ai, a gente posta bonitinho no Instagram. Muito bonitinho, a gente posta bonitinho. Mentira! Mentira! Estamos cheios de dor, cheios de crença, cheios de coisa para cuidar. Às vezes, né, no processo de coisa, você reconhece também as suas dores, porque a gente está em processo, mas nem por isso a gente deixa de olhar e ir para frente. De novo, não é o estar pronta, estar preparada, perfeita para a gente seguir o próximo passo. É a gente, o que é que a gente faz com aquele sonho que eu quero, é se colocar em disponibilidade para realizar aquilo e fazer o que precisa para ir para aquele lugar. Simples assim. E vou contar essa. Eu né, separei, moro aqui com a minha gata, tal, que tá por aqui, por sinal. E aí, ela ficou doentinha, tal. A minha mãe ficou um pouco meio doentinha. Nisso, num grupo de amigas, duas mães morreram em 15 dias, menos de 15 dias. Uma mãe e outra mãe. Adivinha o que aconteceu comigo? Eu vou ficar sozinha. O desespero. Eu vou morrer sozinha. Pronto. Adivinha o que eu arranjei para mim? Uma fascite plantar. Meu pé doendo. Eu tô com o pé inflamado. Vocês não acham? Ah, aliás, é isso, tá? Prepara. Como sentiu dor no corpo, eu não acho que é dor no corpo, não, viu, meu amor? É cagada que a gente fez com a gente mesmo, com o corpo da gente. É reflexo de. Vai. E aí, meu pé deu fascite plantar. Eu tô há uma semana. Amanhã, depois de amanhã, eu vou dançar. Eu tô com fascite, o pé todo ferrado. Nossa, Por quê? Eu queria chamar a atenção do universo, porque eu sou tão especial. Ai, coitadinha, todo mundo nasceu sozinho. Para com isso, para de ser louca, né? Todo mundo vai ficar sozinho, todo mundo nasceu sozinho, todo mundo vai morrer sozinho. Para de ser louca. Aí tem que dar uns gritos comigo mesmo, sabe, Pérola? Aí eu fui passar com os processos colegas e falei, ai, você pode limpar meu campo porque eu estou fragilizada. Eu falei, cacete, eu tenho que limpar esse negócio. Aí eu mesmo brinco e falo, criador, o senhor só apronta comigo. O senhor só apronta comigo. Agora eu tenho que olhar para esse negócio que eu nem queria. Lá vai eu olhar de novo para esse raio dessa solidão. Meu Deus do céu. Que é mas é sempre isso. E o Criador manda as coisas pra gente. Porque tem coisa, gente, que a gente sabe que a gente não queria viver, que é sinal, como aquela coisa, é sinal que a gente tá fazendo as coisas erradas. E aí, a gente passa por umas que a gente olha e fala, senhor, eu entendi, mas não podia ter sido um pouquinho mais leve? Eu falo, porque eu sou dessas, entendeu? Eu converso e falo, olha, eu entendi, mas podia ter sido mais suave, eu não precisava ser esse pé na porta, esse tapa na cara, empurrar do barranco, não precisava. Um sinal mais leve, tipo um oi, talvez desse certo, mas nem sempre estamos preparados, então a gente leva uma voadora na cara em alguns momentos. Sobre aqui temos comentários, a Cláudia está falando que a gente precisa primeiro, né, parar, para poder curar os outros, a gente precisa se curar primeiro, e também todos somos especiais e alecrim dourados às vezes, com certeza, todos somos especiais e alecrim dourado. Mas assim, verdadeiramente falando, eu acredito muito nessa questão de que cada um de nós é especial, verdadeiramente eu acredito nisso, mas uma coisa é você ser especial, outra coisa é você achar que é o único no universo, são coisas diferentes. Porque, de verdade, para eu ter autoestima, eu tenho que acreditar que eu sou especial, senão eu não tenho. Sim, Eu sim, tenho que sim. acreditar que Esse eu tenho especial valor. o que eu falo é a gente se sentir, ai, eu sou perseguida, Ah, eu sim, sou não, não sei o quê. sim, sim, sim. Não, mas eu tô falando pra gente trazer isso, e assim, eu vou ser muito específica por que eu faço isso, tá, Carla? Porque Tá autoestima, a claro. gente tem um sério problema, que as pessoas têm uma visão de autoestima muito deturpada.
muito deturpada do que é verdadeiramente. Então, quando eu vou falar, eu tendo a falar o beabá do que eu entendo para ver se a pessoa se conecta com isso. Porque tem muitas crenças, muitas visões. Por exemplo, uma das coisas que é o que eu bato de frente muito e que eu tenho que trazer, ainda mais quando eu pego pessoas que são mais religiosas, é você entender que ter autoestima não fere você ser uma pessoa humilde. Porque tem pessoas que não têm autoestima porque falam, eu preciso ser humilde, e ter autoestima é ir contra esse preceito da minha religião. Humildade é uma coisa, autoestima é outra coisa. Autoestima, eu gosto de falar assim para ficar bem claro, é uma questão de sobrevivência. Entendam isso? Boa, Ter Pérola, autoestima, ela é uma questão de sobrevivência. Por quê? Se você não tem autoestima, você vai viver a vida que os outros querem para você. Você não vai viver a vida que você quer. Ser humilde não é não ter autoestima, porque quem tem autoestima sabe quem se é. Eu vou usar um exemplo que, assim, para vocês entenderem, vocês podem pegar Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era um homem humilde, mas ele era um homem muito bem posicionado. Ele sabia o que ele queria, ele não deixava ninguém tirar ele dos valores que ele tinha. Tanto é que tem um episódio do templo que ele saiu quebrando tudo no templo, porque tinha algo que era contra o que ele acreditava. E isso daí não pode, então. Isso daí é contra a humildade? Gente, entendam, ser humilde é você não se achar superior aos outros. Não você não se achar bom. Eu me acho boa, eu me acho muito boa e eu falo, eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não me acho melhor do que ninguém, porque senão eu não tenho esse direito. Cada ser humano é valioso da forma que é, mas eu sou muito boa. Ter autoestima é você entender qual é o teu verdadeiro valor e não deixar que ninguém te diminua. Por que eu e a Carla passamos por problema de, eu não sei quem eu sou, eu vivi, por quê? Porque a gente entrou na vida que falaram pra gente que era boa. A gente entrou na história que falaram pra gente que é legal. Porque o legal é você ser formada. Gente, eu não tenho nada contra a faculdade. Como eu falei, eu me formei, eu fiz a faculdade dos meus sonhos. Eu amo aquilo lá. Mas por que eu fiz uma faculdade? Porque alguém me disse primeiro o quão importante era ter uma faculdade. O como isso é importante para você ter uma vida de sucesso. Assim como a Carla casou, porque o casamento, acho que a gente foi ensinado uma vida inteira, que o casamento ele é um status de sucesso para a mulher. Uma mulher que não é. Eu, por exemplo, não sou casada aos 30 anos. Para mim tá tudo bem. Para algumas pessoas é o fim do mundo você com 30 anos não ser uma mulher casada, que não tem filho. É o fim do mundo. E para mim tá tudo bem. Entendam o que é isso está falando. O que é felicidade para você? Quando a gente tem autoestima, a gente entende o quê? Isso serve para mim. E é isso que eu vou atrás, independente do que os outros falam, porque daí, senão, você entra no looping de viver a vida dos outros e você faz que nem a gente fez no passado, se perde, fica triste, e aí vai vendo, não sabe mais quem é, daí tem que passar por esse processo que a aí. Pérola fala, essa coisa do crença, a gente tem que entender que a gente é produto de um monte de padrão de crença que vem da ancestralidade, que vem da história das nossas famílias, que vem da história do contexto que eu vivo, né, de onde eu pertenço, que vem de quem eu sou, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou negra, se eu sou né, de onde eu nasci, de onde eu estava. Então, assim, muitas crenças que estão associadas a tudo isso, e a gente é produto disso. Até trouxe uma reflexão aqui que eu achei interessante, sabe aquela psicóloga, a Ana Beatriz, sabe aquela morena, ela fala assim, a falta de autoconfiança é medo apreendido, medo de rejeição, medo de errar, então, padrões familiares, traumas, lealdades invisíveis que a gente não percebe, condicionamentos emocionais, tudo isso, para a mulher, eu vejo que é muito mais forte e vai abalar muito mais a autoestima. Quanta gente fala nessa internet de caga-regra. Ai, desculpa, não posso falar. Caga-regra na nossa cabeça de mulher que tem que ter comportamento X, porque se você não tiver homem, se você tem que ter comportamento Y, para o homem ficar, para o homem ir, Maria do céu, mãe do céu, é tudo crença de onde você está. Então, cuidado com as coisas que a gente compra. Por isso que a gente tem que
crescer, tem que ir para a mentoria, tem que ir para um outro campo, tem que mudar o ambiente onde você está, porque senão você vai continuar naquele mundinho de pertencimento e não vai sair nunca mais. Dá medo? Dá. A Pérola não ficou com medo? Eu não fiquei com medo de sair, de romper a bolha? Mas tem outro jeito de crescer, Pérola? A gente tem que romper. Se tiver, me conta, porque eu tentei descobrir, não descobri, porque eu não queria, eu vou ser sincera, eu não queria ter sofrido tanto, não, mas eu não tive outra escolha, entendeu? Também não tive. Gente, eu falo, se alguém descobrir, me conta. Eu já tinha ganhado a humilhação, o que eu estava buscando mais? Não tinha mais para onde ir fora a humilhação, era humilhação no nível hard, o que eu estava indo mais buscar? Não tinha mal o que buscar. Verdade. Ai, eu falei, lá vai eu buscar mais da humilhação. Não dava, gente. Não, contar uma mais engraçada ainda. Eu achei a gota final, até hoje eu agradeço. Eu encontrei uma pendrive da criatura do meu ex-marido com a amante, passeando em Nossa Senhora Aparecida de mãos dadas, casado comigo, passando com a outra. Olha como eles eram. E na Nossa Senhora Aparecida foi ver a santa. Foi ver a santa. Cidinha foi minha base. Cidinha falou o quê? Não vou deixar essa filha assim, não. Cidinha deu um jeito de eu esfregar minha cara naquele negócio para que eu visse. Né? Olha, gente, mas assim, as coisas acontecem, né, gente? Então, assim, mesmo um tem chute na sua bunda, mesmo um chute na sua bunda te leva para frente, bem. Então, aproveita tudo que é ruim para bom. Não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. A fofoqueira em mim tá coçando, menina. Desculpa, a fofoqueira em mim tá em desespero. Pode falar. Não, é porque são tantas camadas só dessa história. Não, gente, pera, desculpa. A fofoqueira em mim, ela olha, ela fala, gente, pera, vamos analisar isso aqui. Presta atenção nessa história. Não basta você descobrir uma traição. Foi vendo a Nossa Senhora Aparecida. Você fala, gente, olha o nível. Eu não sei se é da hipocrisia ou da coragem, eu não sei. Porque você fala, gente, olha o nível do negócio. Ou da minha subserviência, meu amor. Olha o nível que... Para ele ter essa coragem toda, vocês imaginam, eu era tapetinho de odalisca. Assim, a humilhação era pouco, né? Porque para a criatura ter a coragem, por mais safado que ele pudesse ser, para a criatura ter a coragem de catar outra para sair de mãozinha dada lá na Nossa Senhora Aparecida, passear na semaninha. Vocês imaginam o quanto era baixa a minha autoestima? Não tinha autoestima. Não existia. Amada, são coisas assim, gente, e eu acho muito bom, de verdade, que você consiga falar isso com bom humor, com esse bom humor. Eu acho bom, mas é legal. Não, eu já chorei. Agora eu tenho que ganhar dinheiro com esse negócio. Com certeza. E isso é muito importante, gente. Isso é uma fala de mulher. Gente, entendam? Isso aqui é fala de mulher. Isso é fala de mulher com autoestima. Gente, a gente sofre, mas o que a gente sofre, a gente quer ganhar dinheiro com isso depois. Ou não vamos falar só de dinheiro, a gente fala de dinheiro porque a gente é empreendedor, então a gente quer lucros. A gente vai ganhar algo com isso. A gente vai ganhar algo com isso. O nosso sofrimento, ele não é de... Entenda, se o seu sofrimento está sendo em vão, tá errado. Amada, anota isso. Isso é frase de cada... Se o teu sofrimento está sendo em vão... Perolinha acabou de mandar. Ó, anota quem está seguindo aqui, anota que está dando luzes aqui, ó. Aqui tem uma pérola. Que a pérola acabou de dar pra gente, uma joia. É isso, pérola. Você matou a pau. Gente, vou ser sincera. Vocês acham que eu não sofro? Eu sofro, mas eu sofro por motivos. Eu tenho um propósito. Existe um propósito atrás do meu sofrimento hoje. Eu não sofro de graça. Se eu estou sofrendo é porque eu quero algo e eu preciso passar por um processo de crescimento, que em alguns momentos vai ser doloroso para eu atingir o que eu quero. Então, esse é um sofrimento quando preciso passar, que ele vai me trazer algo. Vai me trazer um resultado. Agora, se você está sofrendo por sofrer, que nem o pessoal falando aqui, sofrendo por homem feio é fogo, se você está sofrendo de graça, passando raiva de graça, meu amor... Começa a avaliar o que você está fazendo na tua vida. É real isso que a gente está falando aqui, gente. Eu e a Carla, a gente fala com muito bom humor, porque, cara, a gente já sofreu, a gente não vai ficar remoendo o sofrimento. Não faz sentido.
Só que tem muita gente que até hoje está vivendo, sei lá, separou, tem uma história que nem a da cara, separou há 10 anos e está chorando, sofrendo, porque fulano fez isso comigo, e tá lá, e esse sofrimento serviu para quê? A cara tá ganhando dinheiro, porque ela aprendeu, e ela tá agora tirando mulher do buraco, fazendo essas mulheres ficar felizes e ganhando dinheiro com isso. E eu também. Eu passei pelo que eu passei e hoje eu ajudo mulheres a justamente se empoderar para não ter que ficar presa onde não quer, para entender o que quer. Então, tem propósito. Agora, se a tua vida... Isso é muito sério, gente. Se a tua vida está sem propósito algum, tem alguma coisa errada. E eu falo assim por experiência própria. Quem está aqui desde o começo, eu falei, quando eu descobri que eu não tinha sonhos, é porque eu não tinha um propósito. Eu tinha me perdido tanto de mim que eu não sabia o que eu queria. E quando eu falo propósito, não é o propósito da sua vida, é alguma coisa que você quer viver. Um sonho a ser realizado. Se você não tem um sonho, pode falar, cara, eu sei, vai, bota para fora. Não, é isso que ela está falando. Quando eu me vi naquele casamento furado, né? Com aqueles títulos que eu não conseguia nem andar, que o meu trabalho estava uma desgranha, né? Eu começando a minha menopausa fervendo. Eu falei, gente, não tem mais nenhum lugar para dar errado. Né? Falei assim, se o fundo do poço é aqui, eu cheguei, né? Falei, a única coisa, falei, agora eu vou sair dessa bagaça. Porque não tinha sonho, eu não sabia nem quem eu era. Isso é desconexão com você, então perceba os sinais. Se isso está acontecendo com você, meu amor, papá, procura a pérola, procura eu. Acorda, criatura. Ai, se você está procurando solução na criatura, se não está bom, é porque não está bom. Meu filho é outro, procura outro. Não, vamos falar um negócio aqui. Eu não digo nem procura outro. Não digo nem procurar outro, porque se for procurar outro, vai encontrar a criatura igual. Não procura outro, procura gente. Vai primeiro resolver, vai fazer a terapia, vai resolver, que você não vai procurar, vai achar outro igualzinho até você resolver. A história sabe lá com quem que é, pai, sei lá quem que é. Mas, assim, gente, é muito importante isso. Aprenda a ler os sinais. Não é para você ficar dando é porque está acontecendo isso, é para você falar, baralho, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Acenda a sua coisa rápido, para tu rápido e para o próximo passo, e você vencer, e você ser feliz, porque a vida, estamos aqui hoje, amanhã a gente não sabe, então, minha filha, temos urgência. Eu falei que ainda mais depois dos 50, meu amor, eu não tenho, assim, o que eu tenho para viver é muito menos do que o que eu já vivi, eu não posso mais dar milho aos pombos. Ou o negócio vai ter impacto e transformação, eu nem quero, nem me chama. E essa vidinha controladinha, tudo assim, também não tem graça. Vamos combinar que faz parte do tempero da vida, essas nuances, essas loucuras, quando a gente acha que está no controle, de repente, tem um monte de coisa que acontece e desafia a gente a se olhar diferente, olhar a vida diferente. Aí, quando a gente começa a entender que o que nos atinge nos transforma, a gente começa a abençoar. Não é um erro, não é um problema, não é o obstáculo, é o degrau. Né? Quando a gente começa a entender que o que você toma não é o que acontece com você, você não é o que acontece com você, você é o que você faz com o que te acontece, né? Quando você se prepara para isso, meu amor, a gente cria um músculo, mas não tem criatura que derruba mais nós. A gente dá uma descidinha, mas lá no inferno a gente não volta mais, não. Volta. Porque a gente tem um objetivo. Porque a gente chegou, é bem interessante a gente falar isso, que eu acho que eu nunca tive uma conversa com uma pessoa nesse nível, principalmente porque a gente nunca chegou em pessoas que a gente fala, pô, nossa história é muito parecida, nesse nível, assim. Porque, gente, a gente não chega mais no fundo do poço porque a gente tem visão do que a gente quer hoje. Naquela época, a gente não tinha visão do que a gente queria. Então, era aquela coisa, quando o casamento dela finalizou, quando eu finalizei minha faculdade, é tipo, cara, não tem mais nada para viver. Essa é a sensação que dá. Não tem mais nada para viver. Tudo que eu tinha que viver, eu já vivi. O sonho que eu tinha, eu já vivi e não deu certo. Não tem mais nada. O que tem para mim? Não me resta nada. Essa sensação que dá quando você não tem uma visão além, não tem mais nada. E é uma das sensações mais desesperadoras da vida que eu não desejo a ninguém. Eu não desejo a ninguém, porque eu e a Carla, a gente conseguiu sair de lá, mas a maior parte das pessoas não conseguem sair de lá. Tem pessoas que vivem uma vida inteira nesse fundo de poço, não sabendo que estão no fundo de poço, achando que é normal, porque na sociedade nem reconhece, porque na sociedade que a gente vive, ser infeliz é comum, ser infeliz é o que tem para hoje, e, gente, isso não é normal.
Ser infeliz não é normal. Não deveria ser regra ser infeliz. Ó, gente, de verdade, anota isso. Ser infeliz não é uma regra, é uma escolha. Desculpe falar, ser infeliz é uma escolha. Ai, mas porque você não sabe o que eu passei. Você não sabe o sofrimento que eu vivo. Você não sabe o que ele Nem fez quer comigo. saber, é problema seu. Tô brincando, mas é sobre isso. Nem Sobre eu, nem o mundo está interessado. Ninguém quer É saber. você que está aí nessa tristeza, né? Você que precisa querer sair daí. Então, a gente quer saber porque a gente é terapeuta, tá, gente? Então, a gente quer saber. Agora, quem não é terapeuta não tá nem aí para isso, você que se vire. E eu tô falando isso brutalmente honesta, porque quanta gente tá perdendo tempo com isso porque quer atenção. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Porque eu sei, eu fui assim. Eu fui assim. Eu ficava chafurdando no sofrimento porque eu queria atenção. Eu era vítima porque eu queria ser amada. Gente, eu queria ser amada a qualquer custo. E se você tivesse que ter pena de mim, que me amar, melhor ainda, porque a pena, né, conecta. Ah, Ai, que coitadinha dela. alegria! Ela está com pena de mim. Ai, coitadinha da pena. Coitadinha. Coitadinha da chifruda. Olha isso, judiação, né? Gente, né? O Gente, coitado tem, assim, que é outro mito, né, Pérola? O coitado, na verdade, ele é um vingativo, porque ele tem um ganho, ele tem um ele tem benefício, ele está tendo ganho. Nossa, a você... vítima tem uma atenção especial. Então, não existe coitadinho no planeta, não existe situação que a gente não transforme. Quando a gente começa a ter essa clareza na vida, né, a gente atinge esse nível, demora, essa construção demora muito, né? Por isso que é bom pessoas como a Pérola, como eu, enfim, né, que a gente É difícil faça. sair daí. E não Gente, é é muito fácil. difícil sair daí, porque, cara, é um vício. E, na verdade, a gente não sabe fazer diferente. A É gente porque a gente viu aprendeu de a ser mãe, assim. da sociedade, todo mundo é o que a gente viu. Menino, e aquela coisa, porque, principalmente mulher, gente, isso foi uma coisa que eu tava naquela coisa se eu falava isso, mas eu acho que eu preciso falar. Cuidado se você é o tipo de pessoa que prefere que as pessoas subestimem você para você ganhar na vida. Você sabe que você tem potencial, mas você fala, puta, se me subestimar é melhor porque eu consigo ir por aqui, eu consigo fazer aqui. Cuidado com isso. Porque é uma faca de dois gumes. Sim, se você for estratégico, se você for subestimado, é bom porque é aquela coisa, você não chama tanta atenção, você consegue fazer umas coisas debaixo dos panos, realmente é mais fácil. Mas, se você está fazendo isso sem se dar o alto valor, chega uma hora que isso se vira contra você, porque você não tem nada para sustentar. Você cai na tua própria armadilha porque você começa a ficar menor do que você verdadeiramente é. Isso vai Gente, minando você por dentro, vai corroendo. vai. Essa baixa autoestima camuflada, porque na verdade isso é uma baixa autoestima camuflada, né? Ela não tem coragem de se assumir o que ela é, de bancar o que ela quer, então isso é uma forma de É uma burlar o forma. sistema, ok, né? Exatamente. Mas isso pode, se você der muita atenção para a traça que cresce dentro da gente, meu amor, isso pode corroer a gente por dentro, Tu corre né? tua alma. E eu tô falando isso porque é sério, porque, gente, tem gente que vai usar isso como estratégia, tá? Isso é estratégico. Eu tô falando isso, para algumas pessoas, isso é uma estratégia de vida, mas tem gente que faz isso como que? Estratégia de manipulação mesmo, porque quer ganhar algo. Mas tem gente que vive nesse modo. Né? Vê aí os Observa. narcisistas como dominam essas técnicas todas, né? Como eles conseguem Hum, dominar, entrar nesse campo. Então, assim, cuida da tua autoestima, cuida da tua autoconfiança, porque quando você sabe o que você quer, quem é você, como é que você quer chegar, é que pode bater em mim 10 vezes, filha, não vai derrubar. Eu sei onde eu vou chegar. Pode bater 10 vezes. Se eu precisar de 11, eu vou fazer 11. Se precisar de 100, eu vou fazer 100, porque eu vou chegar. Quando a gente sabe, a gente para de negociar. Quando a gente sabe quem a gente é, quando a autoestima está lá em cima, a gente para de negociar com a vida. Ah, eu mereço, porque eu mereço mais um pouquinho, porque eu mereço. Né? Isso é traça que corrói e aumenta esse ego,
né? Então o ego, né? O Ganesha que fala, né? O Ganesha tem um ratinho, né? Que ele mostra lá. O ratinho é o próprio ego, né? Que tem. Por que ele fica na mão? Para ele ser controlado, para ele ter um tamanho que seja possível controlar, né? É muito interessante a ideia do Ganesha, né? Que ele fala realmente que o ego é aquele ratinho, que ele é necessário, mas ele tem que ter o tamanho exato. Porque se a gente deixa ele crescer, ele começa a alimentar a vítima, ele começa a alimentar outros padrões e achar que a sociedade deve para mim. Ninguém te deve nada, meu amor. Ninguém te deve nada. A E gente um nasceu adendo aqui. pelado. A gente nasceu pelado sozinho lá, né? Para quem não sabe, Ganesha, ele é uma divindade hindu. Ele é o deus da prosperidade e que tira os obstáculos, tá? Inclusive, a mitologia da hindu é fascinante. Eu quero conhecer mais porque é muito fascinante. Eu gosto muito de Ganesha. Aí, trouxe um Ganesha para nós? Tá fechado o seu áudio. Esse aqui não tá com o ratinho. Mas tem uma versão dele que ele tá com o ratinho na mão. Eu adoro, né? Lord Ganesha. A história dele é maravilhosa. Aliás, vamos marcar um dia de contar o mito de Ganesha? Ai, gente, é tão maravilhoso. Aí, eu já querendo inventar. Vamos marcar um dia, você conta o de Ganesha e eu tiro o oráculo de Ganesha que eu tenho ao vivo. Pronto, eu tenho um oráculo de Ganesha. Já acho que teve o Pujo de Ganesha. Gente, Ganesha, é tão maravilhoso. Não, eu adoro Ganesha. A energia, gente, Ganesha, ele é o deus da prosperidade de tirar obstáculos. Para tirar obstáculos. Por que será que eu e Pérola gosta tanto? Ele é muito bom. Eu gosto muito da energia dele para tirar obstáculos. É muito forte a energia dele para tirar obstáculos. É muito potente. E esse oráculo, ele é um oráculo justamente que ele fala das faces de Ganesha. Então, cada carta é uma das faces de Ganesha para a gente se conectar com a prosperidade. É então, muito marcado. O dia que você tiver uma vaga aí na sua agenda, vamos falar, porque eu quero conhecer. Vamos lá, eu quero que você traga. É muito linda. E aí você vai trazer esse oráculo que a gente quase não gosta. Gente, eu tô apaixonada por ti, viu, Pérola? Tô muito recíproco. Feliz. Gente, já tem 1h11 que a gente está falando. É isso que eu ia falar. Eu ia falar que está chegando a hora de a gente chegar na nossa reta final para o nosso Fofocando com os Oráculos. Porque eu falo, fofoca é muito bom, a gente se perde. Estamos aqui no Fofocando com os Oráculos agora e eu quero saber se você quer fazer uma pergunta ou se você quer um conselho de alguma área. Nossa, silêncio, silêncio. Que mistério é esse, mulher? Se ninguém aparecer com pergunta, eu vou tirar uma energia para você. Não, isso é para você. Isso é para você. É você. Eu posso pedir? É você que pede uma pergunta ou um conselho, minha filha. Eita, é teu momento. Conselho, eu quero um conselho, claro que eu quero um conselho. Você quer um conselho geral ou de alguma área específica? Você sente, confio em você. Bora lá, então vamos para um conselho. Trabalho está sendo bem o foco, hein? Trabalho está sendo bem o foco aqui, área profissional. Peraí. Esse aí é o que está te carcomendo, a área profissional tá te carcomendo aí, hein? Calma aí. Tá certo? Tá certo? A energia falou certo? Então tá. Vamos lá que 100% trabalho. Eu vou separar aqui, porque eu vou fazer com você. Deixa eu ver qual que é que quer conversar com você. O Oráculo dos Sinais quer conversar com você. E acho que é o Tarô de Marcélia. Deixa eu ver aqui, só um momento. É o Oráculo dos Sinais e o Tarô de Marcélia que quer conversar com você hoje. Então, bora lá. Vamos começar com o Oráculo dos Sinais. O Oráculo dos Sinais, ele é um oráculo que ele fala justamente os sinais que a gente tem que olhar para se dar situações, o que é que precisa focar, ou para resolver, ou para destravar, enfim. Então, vamos ver com relação à área profissional, qual o sinal, primeiro, deixa eu fazer a pergunta, já que você é sobre a área profissional, já que a gente já entendeu, tem alguma coisa específica que você queira saber, ou posso abrir geral? Geral, então tá.
Então, área profissional, um sinal que Carla precisa ver sobre a área profissional dela. É esse? É. Hum, pera, vou tirar mais uma. Tiraram 2 sinais aqui, Carla, bora lá. A primeira carta que saiu foi saudades. Você tá sentindo falta de alguma coisa aí? Tem algo que você tá sentindo falta? Algo que você tá preso ao passado aí? Ai, acho que eu tô sentindo um pouco de falta de trabalhar com gente, mais gente. E a outra coisa que veio foi justamente isolamento. O outro sinal que apareceu foi isolamento. Tá se sentindo isolada aí, mulher? Tá se sentindo isolada aí? E também amorosamente, eu não sei se ajudou ainda tudo isso junto, né? Sim, mas é que o que está acontecendo aqui que essas são questões que estão travando. Essa questão, esse sentimento de saudade e essa sensação de isolamento, ou o próprio ato de se isolar, porque é uma sensação, mas observa se essa sensação não é um ato também, porque ela pode ser os dois. Isso aqui está travando alguma coisa aqui no teu profissional. Teu profissional algumas coisas estão meio que travando, tem a ver com esses sinais aqui, a saudade e o isolamento. Me diz aqui no isolamento que, assim, apesar de você ser uma pessoa expansiva, você escolhe de verdade com quem você verdadeiramente se conecta, né? As pessoas acham que você se conecta com todo mundo, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Você escolhe a dedo as pessoas. Isso que você tem que tomar cuidado, porque talvez esse isolamento que você colocou está te impedindo de conhecer pessoas que te conectem com o que você precisa agora. Então, cuidado com isso. E eu não estou falando do nível de, você tem que se entregar e se abrir para todo mundo, que você não vai fazer isso, porque você se ferrou muito quando você fez isso. Então, você tem que tomar cuidado, eu entendo, tá na energia que isso foi uma questão de defesa mesmo, porque você abriu demais para quem não devia, né? E aí você levou coisas não bacanas, mas cuidado, porque a prosperidade vem de pessoas. A gente tem que lembrar disso. A prosperidade chega até nós através de contato com pessoas. Então, o isolamento, ele pode atrapalhar esse fluxo, entende? Então, tem que olhar isso. Tá fazendo sentido? Tá sim, Carol, claro. E agora, vamos ver o conselho do tarô. Eu vou pegar o tarô de Marcélia. Então, vamos ver o conselho do tarô para você com relação à tua vida profissional. Um conselho agora para ela. Entendi. Porque o que você está querendo agora é deslanchar, né? É isso que você está buscando. Então, vamos ver qual é o conselho para isso. Tá. Bora lá. Temos questões aqui. A primeira carta que saiu foi a carta da papisa. Então, ela fala justamente sobre a importância do você tá olhando para dentro mesmo, você tá ouvindo tua verdade, você tá conectada de verdade com a tua fé e com a tua prosperidade interior, com o que você tem de bom. A papisa está me trazendo que você precisa aprofundar mais, tem mais coisa para você ver, tem mais coisa para você conectar, tem mais coisa para você acreditar. A sensação que eu tenho é que você está usando 1/3 do seu potencial verdadeiro. E não é que você está necessariamente se economizando, é que talvez você ainda não tenha conectado com essa força. Não é questão, você está fazendo o corpo mole, não é isso. Eu acho que talvez tenha coisas que você ainda não viu mesmo, sabe? Então ela está esperando para, olha mais, Perfeita essa aprofunda mais. sensação, sabe? Quando eu tenho escrito, eu falei para você, eu já escrevi algumas coisas, mas ainda tem alguma coisa que ainda não veio, ainda não me vi ainda falta trazer um cerne aqui. Você está aprendendo alguma coisa. Eu sinto uma sensação na tua energia que é como se fosse um medo, que eu não sei se é um medo, mas é como se você estivesse segurando algo. Mas é sutil, não é algo pesado, não é um sofrimento. É como se você estivesse prendendo algo. Talvez seja o medo de não saber o que tem atrás da porta. Porque eu sinto que não é algo pesado, é simplesmente eu estou prendendo aqui, mas não é sofrimento, eu não sei explicar, mas você entende o que eu estou querendo dizer, porque você sente o que eu estou falando. Porque eu estou sentindo o que você sente, que é, você sabe que tem mais atrás da porta, mas você não sabe o que tem e você fica meio tipo... Você acabou de me dar um insight. Eu tenho que parar com de nutrir isso e simplesmente vai. Porque no caminho eu vou aprender e vou conectar. É isso.
Só que assim, tem a questão importante aqui. Para você deslanchar, primeiro passo é isso. O segundo passo é você entender que a torre é o momento da torre. Então, é um momento de desconstrução profunda. Então, você vai ter que segurar as pontas aí para você não se perder na mudança que vai vir, nessa desconstrução. Talvez você já tenha começado esse momento. Você tá numa fase que você está começando a se desconhecer de novo. Você está começando a se desconhecer e isso está te assustando. Tá te assustando, porque você falou, cara, eu demorei um tempão para chegar aqui e agora eu não sei mais. De novo eu não sei mais de verdade se é isso. Tem só, gente, vocês acham que é fácil. Mesmo sabendo o que precisa fazer, não significa que é fácil. Não. São escolhas que às vezes são difíceis. É sair desse lugar de achar que eu sei. Chegou a hora de desaprender mesmo, é soltar. Desaprender. É porque você tá para pular de nível. E o nível para onde você vai, o que você carregou, não serve mais mesmo. Vai Não ter que serve ir, mais. entendeu? Vai ter que Tem que desapegar, né? Perfeito, Pérola. E para isso você vai ter que trazer muito louco na tua vida. Muito essa energia. Você vai ter que trazer a leveza. Não só meter o louco, como E a leveza. tem que trazer essa leveza porque não é inconsequência. Você não é inconsequente. Isso é uma das coisas que às vezes te trava. Você pensa demais. E aí você trava alguns processos. Mas você está precisando trazer a leveza do louco porque está tudo muito pesado, né? Tem umas coisas que estão muito pesadas, tem coisa que você está puxando freio de mão, só que o carro está na descida. E aí você puxa, e aí é um desgaste imenso, e vai, então está meio complicado. Só que por final tem a carta do diabo. Então, tem duas coisas aqui. Tem a possibilidade, sim, de você ter um ganho material, que é o que você está buscando alto, mas é a carta do diabo. Então, você tem que tomar cuidado para você não se perder na negatividade, nas questões pesadas no meio do caminho, porque o que o diabo está me trazendo, olha, tem possibilidade, sim, de deslanchar, de ter ganho, mas até lá, com o que você vai se conectar? Você vai se conectar com a luz do caminho, ou você vai se conectar com as sombras, você vai se conectar com isso aqui, você vai se conectar com isso aqui ou isso aqui. Porque o caminho não está aqui, mas na verdade a mensagem que vem é a mensagem do carro. O carro não está, mas totalmente a jogada, você vê o carro aqui. O carro está aqui. Você vai escolher a torre ou você vai escolher o louco? Porque daí, se você, dependendo do que você escolher, é o que vai ser o resultado do diabo. O resultado do diabo ele vai depender do que vai ficar mais forte. Se vai ser o louco ou se vai ser a torre. Porque, na verdade, você tem que escolher o meio do caminho entre os dois. Na verdade, não é nenhum nem o outro, né? É um equilíbrio entre os dois que vai te levar a isso, Algumas coisas ao que que eu você preciso deseja. deixar para trás, efetivamente, e algumas que eu tenho que simplesmente me abrir para o novo e seguir. Mas aquela que a gente estava, aquela discussão que de quem eu sou, que tem parte do que eu sou que ainda tem um apego, que é difícil entender nesse lugar. Eu acho que tem a ver muito com isso. Tem muito a ver. E é isso uma questão para a gente voltar agora para os sinais da saudade do isolamento. Fez todo sentido. Bacana demais, Pérola. É isso, porque, na verdade, essa saudade de isolamento, ele é esse processo. Ele é, na verdade, é uma saudade, talvez seja justamente o apego do que você foi e que não serve mais. E o isolamento é, cara, se você não sabe quem é, como é que você se relaciona? Você não se relaciona, você trava. É isso. E isso Tem que trava o construir processo. esse novo, é construir o novo numa base completamente diferente, jogar fora muita coisa do que eu tinha como segurança e agora nada mais é seguro. Então aquele degrau já ficou para trás, não dá para voltar, não dá para desvir, né? É isso. É isso. E aí, o que você achou da nossa tiragem? Maravilhosa, já quero ler tudo com você. Vamos conversar. Menina, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz ao vivo. Mas eu não sei porque eu sinto que eu preciso fazer isso. Tira Faça. para mim. Então vamos Tira para tirar. mim. Eu já tinha pego uma carta aqui, né? Você viu, né? Eu vi, tira para mim.
Tem uma carta que quer falar com você, já tinha falado, né? É um baralho. Tá vendo? Os baralhos conversam com a gente. Eu mesmo falei, eu sei que ela quer, eu falei, tira para mim, eu tenho que pedir. Tira aí. Não é você, peraí, que é o outro baralho. Peraí, aqui. É muito legal ter gente que é que nem eu, porque eu sei como é que é. Ela olha. Hoje eu tirei uma moça aqui, aí ela olhou para minha cara e falou assim: esse monte de baralho não basta? Eu falei: não, é porque esse baralho não fala o que ela está falando aqui. Eu tenho que pegar aquele baralho lá, que é aquele baralho que fala o que eu preciso falar para ela. Ela falou: ah, tá. Tinha 10 baralhos aqui na minha mesa, depois eu mostro. Eu também tenho alguns aqui. Qual que é? Guardiã do Coração. Nossa, que linda. Você conhece esse tarô? Esse baralho? Não, esse não, esse não. Esse aqui é Oráculos dos Anjos e Ancestrais, tá? Ah, eu já vi Ele a é meio capa dele. xamânico, tá? Ela fala assim, a guardiã do coração, Pérola, e ela quer falar com você. Ela fala assim. Ai, tô sentindo uma coisa tão linda aqui. Ela fala assim. Eu adoro, eu sempre abro as leituras com ele. A guardiã do coração fala assim: ame e se permita ser amada. Receba de braços abertos as oportunidades para dar e receber amor. Essa carta é uma energia angelical que pode te ajudar a pedir proteção e orientação para todas as questões que envolvem o coração. Este é essencialmente o anjo que te ajuda em todos os relacionamentos. Sejam eles com você, com família, ou com uma conexão romântica, que pode capacitar você a ir além a quaisquer medos limitantes sobre confiança e discernir em quem confiar e entender. Como você pode seguir em frente em um relacionamento equilibrado com uma pessoa. Nessa carta, o anjo é adornado com um coração sagrado envolvido, né? Ela está toda envolvida nesse manto, né? E envolto numa capa vermelha para mostrar a sua capacidade de deixar o amor mostrar o caminho. Você é amor, você é a própria energia do amor. A energia do amor está envolvendo você em todo o seu mundo nesse momento. Anjos estão girando ao seu redor e estão te encorajando a abrir seu coração e revelar as bênçãos que você tem a oferecer. Eles querem que você saiba que você é extremamente amorosa e que merece receber e dar amor. Se você estiver achando difícil sentir amor nesse momento, é importante que dê o devido crédito. Você também é incentivada a receber o apoio das outras pessoas. Você pode receber. Você não precisa ficar nesse portal da dureza. Aprenda a receber, não tente fazer tudo sozinha. Você já está habilitada a isso. Se você estiver buscando um relacionamento, já estiver em um, essa carta introduz que você forja uma conexão poderosa com a parceria com quem você escolher. O amor está no ar, o amor te escolheu, Pérola. O amor está muito forte no teu momento. O amor de verdade, de alguém que vai te apoiar de verdade, olha. E é alguém que vem com uma energia da criança, uma energia muito nova, uma energia da alegria, um amor que vai te resgatar essa energia da alegria, da felicidade, da lealdade, da confiança, da construção de uma base mais sólida na sua vida. Você merece ser feliz, você nasceu para ser feliz, para ser amada e envolta toda essa energia. Você assuma todo esse amor, porque você é o próprio amor, entende? É isso. Mensaginha para as mulheres. Delícia! Nossa, que lindo! Que lindo! Que lindo! Amor! Muito lindo, eu amei. Eu tenho até vontade de perguntar mais, mas a gente está no ao vivo. Já foi um nível de exposição suficiente por hoje. A gente tem que Suficiente por conversar aí, hoje. ó. Todo mundo já vai para Aparecida do Norte com uma outra visão. Nunca mais a Cidinha. E olha, se vocês precisarem, Cidinha é danada, dedo duro, linguaruda. Eu amo a Cidinha. A Cidinha também é futriqueira. Olha lá, Cidinha futriqueira foi lá, dedurou o chifre que eu estava tomando. Valeu, Cidinha, porque ninguém merece continuar tomando chifre. Ninguém merece, mas gratidão, foi uma delícia a nossa conversa. Muito obrigada por essa tiragem muito Eu que agradeço a sua tiragem, foi incrível. esclarecedora.
Não, a sua também foi, porque aquela coisa, eu tô no momento, eu entendi a questão, eu preciso deixar o amor me guiar mais, eu tô com dificuldade de deixar o amor guiar meu caminho, e é ele que tem que guiar, não tem jeito, é ele que tem, e todos os caminhos, é ele que tem que falar, não, é pra cá. Você falou desse dia, eu achei muito engraçado, porque eu tô com o meu terço daqui de Aparecida aqui, ó, eu comprei em Aparecida, inclusive, Aparecida, ele tá aqui, podia estar aqui conosco. Quando você começou a Cidinha é a coisa mais linda da minha vida. Deixa eu te mostrar. Cidinha é minha bênção. Cidinha, eu gostei da intimidade. Talvez eu chame assim também. Gostei da intimidade. Ai, que linda! A Nossa, que Cidinha lindo! é tão importante na minha vida. Ai, mãe, essa mãe é linda demais. Só contar a última para a gente fechar? Por favor. Eu não sei se vocês sabem, Santa Sara também é uma deusa, é uma santa negra, né? Elas são as duas santas negras. Nessa época, em Aparecida, tinha muito cigano nessa região. E Santa Sara, igual Aparecida, é negra, tinha um manto azul, tinha flores no manto dela. Eles dizem que provavelmente a Nossa Senhora Aparecida Nossa é uma Santa Sara que caiu no rio e foi resgatada, porque elas são iguaizinhas e elas têm a mesma energia, a energia das pessoas que sofreram muito, que alcançam a glória, as pessoas que precisam realmente de ajuda. Então, elas têm. Nossa, elas são a cara do Brasil, né? Enfim, eu amo muito Santa Sara e as duas lá na minha cozinha estão juntas, as futriqueiras, Santa Sara e a Aparecidinha, que elas fazem conluio contra mim, mas deixa elas, depois eu falo disso outro dia. Ai, mas a gente Eu conversa, então deixa amei eu estar fazer. aqui, Pérola. Gratidão, você é um ser de luz, abençoado. Eu só posso desejar muita luz para o seu caminho. O Criador é foda. Ele tinha que me pôr. Ai, não pode falar palavrão. Tinha que pôr você no meu caminho. Eu tinha 1000 pessoas para encontrar. Tinha que encontrar a Pérola. Foi um prazer Assim, enorme. foi um Um prazer presente esse final de semana. enorme. Foi um presentaço do Criador. Estou muito feliz da nossa conexão, porque o isolamento que apareceu, eu achei muito engraçado, porque eu sei o que é isso. Como eu falei, a gente é muito parecido. Eu falei, eu entendo, eu sei o que é isso. Eu olhei e falei, eu conheço isso aqui, eu conheço isso aqui. E é um convite justamente para conhecer pessoas iguais. Eu entendi. E é sobre isso, e é sobre viver. Então, gratidão por essa conexão. E deixa as suas redes para as pessoas que estão nos ouvindo. Tá bom? É a Estética da Alma, @estética da alma, ponto oficial. Né? Estou Esse aqui é no o Instagram. YouTube, estou no Instagram, estou. Enfim, TikTok eu abandonei, mas estou louca para voltar a fazer umas gracinhas lá. Então, tem o TikTok também, mas você volta. Então, eu vou deixar aqui abaixo as redes dela, aqui no bloco de informações, encontre. Se você está vindo pelo público dela, o meu é o Pérola Bittencourt Autoestima, aqui no YouTube, Já lá segue no nós duas, Instagram. né? Segue nós duas, tá? É para seguir as duas. No TikTok também, eu estou começando lá. E é isso, meus amores, foi um prazer enorme. Lembrando que ele fica gravado aqui no YouTube Music, no Amazon Music, no Spotify e no Deezer. E é sobre isso, meus Que amores. chique que eu tô. Meu Tá Deus. chique, viu? Compartilhem e um beijo, gratidão. Beijo, Pérola. Obrigada. É um prazer.